sobre algumas justificativas do Milito, né, Nath? Eu gostei de uma frase. Ele diz: com os jogadores que tem, o Atlético pode competir e ganhar. Pode competir mais, né? Pode brigar mais, pode vencer com esses caras que estão aí. Porque os caras que estão aí são bons de bola. O Atlético tem menos quantidade, como ele disse, né? E ele disse que o Atlético agora, com os retornos aí previstos, e a expectativa desse retorno da galera aí, alguns ainda lesionados, é que o Atlético tenha mais quantidade, tenha mais alternativas. Mas esses caras que estão aí, sendo 7 titulares aí no jogo de hoje, dá pra competir mais, né? Dá pra competir mais. Dá pra não mais. tomar de 3-0 ou 4-0 sempre, né? Que era o que a gente falava lá no início, né, do nosso pós-jogo. Cadê aquele Atlético que tinha fome por ficar com a bola, que não dava espaços ao adversário, que tentava pressionar, que tentava sufocar? E aí quem entra pode não ter a mesma qualidade para desempenhar o ofício que o titular, mas tem que ter pelo menos a mesma vontade, né, Cirilo? O mesmo empenho. Olha, o fulano pressiona muito melhor que eu, mas eu vou dar o meu máximo para pressionar tal quanto o time precisa que eu pressione, que eu marque, que eu corra. E aí eu acho que é o momento também, às vezes, você desempenha uma função que você não tem tanta responsabilidade, às vezes, de voltar para marcar, mas é um momento difícil, é hora de dar um gás a mais também, né? Então acho que o Atlético não tá sabendo, não tá conseguindo competir. E esse é a grande questão. Gosto aqui de usar como exemplo o próprio Flamengo, né? É claro que, no caso do Flamengo, existe um elenco que é mais encorpado que o Atlético, que há mais opções e que há mais qualidade. Mas olha como os jogadores têm aproveitado a chance, né? O Léo Ortiz é zagueiro, tem jogado como primeiro volante, tá comendo a bola. O lateral direito, o Wesley, né? Aproveitou a oportunidade para virar titular, tá aí sendo titular, se não me engano, há 9 jogos consecutivos, né? O Gerson cresceu de produção, o Luiz Araújo cresceu de produção. Tá todo mundo aproveitando o momento para manter o ritmo. Isso é a força do elenco, né? A força do elenco não é você olhar para o banco e ter 2, 4, 6 opções. A força do elenco é você saber que aquelas pessoas, quando estiverem em campo, vão no mínimo competir no mesmo nível. Vão no mínimo tentar ajudar da mesma forma. A qualidade muda. Até porque, obviamente, um é melhor e o outro é pior. Por isso a disputa, um no banco e um no campo. Mas eu acho que é preciso pelo menos competir, aproveitar melhor a chance. E é isso que o Atlético não tem conseguido. E aí acho que ele fala algumas coisas importantes, né, Cirilo? Ele foi questionado sobre jogar de uma outra forma hoje. E aí ele explicou que gostaria de ter jogado com uma linha de 4, utilizando um zagueiro como lateral por um lado, mas que ele precisava ter pelo menos um lateral à disposição para fechar o outro lado da linha de 4, que ele não tinha isso, por isso optou por jogar com uma linha de 3. Depois ele foi questionado sobre a presença dos 3 volantes. E aí eu acho que o raciocínio dele nem tá equivocado, mas na prática não funcionou. Era para você ter um meio-campo mais preenchido, uma entrada da área mais protegida, e na prática ninguém marcou ninguém e o Atlético sofreu 3 gols da entrada da área em chutes, né? Era para competir mais e não competiu. Não competiu, era para marcar mais, era para morder mais e não fez isso. E aí, optando por 3 volantes, ele prefere ter 2 alas abertos. E aí ele entende que não é a característica do Vargas e aí prefere improvisar o Cadu. Mas o Cadu também não tem essa característica. Então, entre ter 2 jogadores improvisados em lugares equivocados do campo, é melhor improvisar o que tem mais qualidade? Não, ou optar pelo menos pelo que tem mais qualidade? Olha, eu preciso de um ala. O Cadu não é ala, o Vargas também não é ala. Mas eu acho que o Vargas pode fazer mais quando tiver a bola do que o Cadu. Então, eu acho que talvez o meu raciocínio, respeito do Milito, mas o meu raciocínio seria esse. Ah, mas aí o Vargas vai dar conta de correr para trás quando tiver que defender? Você tem 3 volantes. O Paulinho pode voltar um pouco mais para ajudar? O Vargas ficar mais próximo do Hulk? São circunstâncias que você tem que treinar e que podem ser adaptadas num momento de dificuldade, como é o atual cenário. Eu acho que isso também faltou ao Milito. O momento não é simples, né, gente? A verdade é essa, é um Atlético que tá muito mal, né? E, inclusive o aspecto confiança foi citado pelo Milito também na entrevista coletiva, citou esse fator da confiança, os caras abalados aí nesse momento, mas alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque vem aí o São Paulo, quinta-feira, 9h30, duelo na Arena MRV, e se o Atlético tá aí muito mal,
Até pensando nesse aspecto confiança, é um São Paulo que vem de 4 vitórias seguidas, né? E aí, qual vai ser o cenário de quinta-feira na Arena MRV? Vamos seguir ouvindo o torcedor que está participando pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho os jogadores vão falar na zona mista. Acredito que sim, com o Cláudio Rezende. Mais um torcedor, 996519657. Boa noite, Tereza Utz, do bairro Xangri-Lá, Contagem. O Galo tá ruim demais, tem que dar um jeito, tem que aparecer uma forma do Galo melhorar. O Galo não é assim. Misericórdia, gente. Ajuda aí, meu. Tá fácil não, né, Tereza? Tá complicado. É o Atlético 12º colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro. A campanha é bem ruim. Mais um torcedor pelo WhatsApp da Itatiaia. Meu nome é Eduardo. A solução do time é eliminar o técnico. Não tem. O esquema dele é o seguinte: ataca de bololô e defende confusão. E não enxerga o que tem que fazer no time. É preferível contratar o ceguinho Geraldo Magela, que deve enxergar muito melhor do que ele. Eduardo tá na corneta, participando. Bom momento realmente não é bom não, né, Eduardo? Obrigado pela sua participação. Mais um torcedor pelo WhatsApp da Itatiaia. Tá complicado, hein? Não adianta culpar o Cadu não, o Galo vem jogando mal já há bastante tempo, tá complicado, tá mal treinado o time, mais 2 jogos aí, se continuar assim, pode amarrar a lata no Milito, pode amarrar a lata no Milito tranquilo. Rodrigo de Betim, abraço aí, Itatiaia. Obrigado ao Rodrigo de Betim, obrigado pela sua participação. Ele aí tá sendo contra o fora Milito. Eu também sou contra mudar treinador, ficar mudando, porque a fórmula do futebol brasileiro só pra tentar identificar uma responsabilidade ali, joga tudo pra cima de um cara e as outras responsabilidades são ignoradas, né? Mais um torcedor pelo WhatsApp da Itatiaia. Olha, já chega, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais esse Atlético, eu não tô aguentando mais. Parece que voltou ao normal, é lutar contra o rebaixamento. Essa é a história do meu galão, Antônio Augusto de Montes Claros. Desanima não, Antônio Augusto. 996519657. Muita gente participando. Obrigado a todos pelas mensagens. São muitas mensagens. Se a gente não conseguir registrar a sua hoje, fique atento às próximas jornadas esportivas, em especial aí aos jogos fora de casa, né? Que é o cenário que o WhatsApp da Itatiaia fica liberado para você participar em áudio. Mais um torcedor, vamos lá. Ô João Vitor, aqui é o Adilson de Uberlândia. Vou explicar o problema do Atlético. Até não tem lateral, até não tem goleiro que se não pega nada. Ninguém marca ninguém, não tem lateral, não tem centroavante. Se brincar, outra goleada contra o São Paulo, viu? Pois é, obrigado à turma de Uberlândia também, muita gente do Triângulo Mineiro acompanhando pela rede Itasat, também participando com a gente. Bom, vamos lá. Ele tocou aí em um dos temas, foi o gol do Atlético. Foi debate, inclusive, no Rádio Esportes essa semana. Você não estava comigo, eu te pergunto agora no ar, aqui na Jornada Esportiva, Nath. O Atlético precisa contratar um goleiro ou dá pra seguir aí por 2 meses ou mais um cadinho com o Matheus Mendes até o Everson voltar? Eu acho que a grande questão é a avaliação do tempo que o Everson vai ficar fora, né? Eu acho que dá pra pelo menos testar o Matheus Mendes num cenário de Atlético ideal, pra ver se ele continuaria, se ele teria a responsabilidade de gol sofrido, se o problema seria o goleiro, porque o Everson jogava com o Atlético ideal e quando os gols aconteciam a culpa era dele, né? Agora o Matheus Mendes está jogando num cenário em que o time está mexido, o time está mais exposto. Eu acho que dos 3 gols de hoje, ele teve culpa só no último. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso que o Cláudio chamou. Fala, Cláudio. A turma tá saindo aqui. Vamos ver, o Hulk pediu para não falar hoje. Scarpa também passando ali. Vamos ver. Pessoal, parece que vai ser só o Otávio, viu? O Otávio tá ali com o pessoal da TV. Eu acho que hoje o representante vai ser o Otávio. A gente vai posicionar aqui pra gente falar com o Otávio, porque o último dia foi o Hulk, né? Você se lembra na Arena MRV. Hoje o único que vai parar é o Otávio mesmo, porque os demais já passaram aqui. Enquanto a gente estava ouvindo o torcedor, eu fiz a pergunta aqui, muita gente passou reto, falou que não queria falar. Entre eles o Paulo Vitor, a gente perguntou também para outros aqui, a turma não quis falar. O Otávio é o único que parou ali. Vamos ouvir mais uma resposta dele ali pro pessoal da TV e eu te chamo um posicionamento aqui pra gente falar. Combinado, Cláudio, quem tá no YouTube vai assistir também a entrevista do Otávio. A gente falava sobre o gol do Atlético, né? Eu acho que precisa avaliação, né? Do tempo que o Everson vai voltar. Eu acho que o Matheus Mendes precisa ser testado numa configuração de Atlético ideal
né? Com o time mais ajustado, com o time com uma marcação mais ajustada, para ver se ainda assim ele teria um protagonismo negativo quando o Atlético tomasse gols. E acho que se a contratação for considerada necessária, ela tem que ser uma contratação não para tampar buraco só, né, Cirilo? Tem que vir alguém que tenha a capacidade realmente de assumir a titularidade e ter a confiança necessária para seguir no gol quando tivesse a oportunidade. Não pode vir um goleiro que você olha para ele e fala assim, não, esse aqui é um tampa-buraco. Ele é o intermediário entre o Everson e o Matheus Mendes. Só para não deixar passar, o Cláudio que acompanha mais de perto aí a turma, no dia a dia, no pós-jogo, a gente tem que parar com esse negócio, com essa conveniência de jogador de futebol também, de falar só quando tá na fase boa, né? É muito fácil também eleger um cara pra falar depois de um jogo que tomou 4 do Flamengo, depois de um jogo que tomou 3 do Botafogo. Vai um cara só falar, dá 2 respostas e vai embora pra casa. Fala com a televisão, fala uma resposta com a imprensa de Belo Horizonte, que viajou daqui, que gastou uma grana pra estar lá, simplesmente vai embora e pronto. Clube não abre CT, não tem treinamento, não tem entrevista no treino, não tem entrevista coletiva direito. Aí quando ganhar tem todo mundo querendo dar entrevista exclusiva, todo mundo querendo falar, todo mundo fazer gracinha, todo mundo fazendo matéria. Porra, aí é muito fácil também só o Otávio falar e falar uma resposta aqui no pós-jogo. Bom, eu acho só importante pontuar isso, que daqui a pouco quando voltar a ganhar vai todo mundo querer falar. Agora que tá perdendo ninguém quer falar. Elegeram o Hulk semana passada, hoje elegeram o Otávio para dar 2 respostas e ir embora. Aí daqui a pouco a assessoria vai dar desculpa que o horário do voo tá perto, não sei o quê, mas saíram agora porque quiseram também. Nós estamos falando aqui há mais tempo. Só importante destacar isso, né? É muito conveniente só falar quando a fase tá boa, só quando tudo tá dando certo, quando tá ganhando, quando tá tendo vitória, quando tá aquela união, aquela sinergia, tá tudo dando certo. Bom, acho que é importante a turma aparecer também no momento em que a coisa não tá muito positiva. Milito falou há pouco, mais de 20 minutos de entrevista coletiva, falou sozinho, né? Só ele falou efetivamente, vão jogando tudo em cima do cara também, e depois não vai entender porque a turma tá falando fora Milito, porque só o cara aparece, só o cara dá a cara a tapa também. Enfim, a gente tentava falar um pouco sobre o Matheus Mendes, o Cláudio chamou para tentar ouvir o Otávio, infelizmente uma resposta só muito simples, e vamos voltar um pouquinho mais sobre essa situação do gol. Agora, de uma maneira mais completa e direta, Nath, sobre essa situação do gol do Atlético, foi um questionamento do torcedor. Pois é, eu penso, Cirilo, que eu acho que pode ser precipitado. Até vi gente falando aqui no YouTube assim, mas foi testado 2 jogos, tudo que foi passou e tal. Mas há um desencaixe claro dentro do Atlético enquanto time, jogadores de linha. Eu acho que o goleiro não pode ser responsabilizado por isso sozinho. Repito, para mim hoje ele falha no 3º gol. Era para mim uma bola defensável. Acho que ele não é uma bola que ele não chegaria. Então eu acho que há essa falha. Mas eu acho também que é injusto dizer que o Atlético só toma gols por causa do Matheus Mendes, quando claramente há um desencaixe coletivo de marcação no time. Então eu acho precipitado, eu não me sinto confortável, Cirilo, agora de dizer que já precisa contratar um outro goleiro sem que o Matheus Mendes tenha a oportunidade de jogar com o time completo. Se jogando com o time completo ele mostrar insegurança, continuar passando tudo que for, porque o goleiro também, né, tem a sua responsabilidade. A defesa não pode deixar passar, mas se passa o goleiro tem que estar lá. Mas se ele for testado nesse encaixe e ainda assim o protagonismo for negativo, tudo bem. Mas repito, se for para contratar também, que venha um goleiro à altura do que o Atlético merece. Cara, essa situação da defesa do Atlético, ela chama muita atenção, porque... Oi, Cláudio. Cirilo, antes era o antes era o Everson. E esse é o problema. Defensáveis. Aí vai trocar o goleiro. Daqui a pouco tem o Neuer aqui, tem o... Porque não dá, né? Ele joga muito adiantado, daqui a pouco tem, né? Porque não dá, né? Toda vez que o time toma gol, aí troca o goleiro. Aí o time toma gol, troca o goleiro. E quem tá lá dentro do campo permitindo que a bola chegue ao goleiro, não vai ser responsabilizado nunca? Então o Matheus Mendes está jogando num momento de desencaixe dentro do campo. O Everson, nos seus últimos jogos, até quando ele fez aquele desabafo muito forte no pós-jogo, jogando também num cenário de muitos desfalques. É muito fácil eleger um vilão, né? Ou é o técnico, ou é o goleiro, enfim, ou é o garoto que veio da base, que tem menos caixa para aguentar. Então, é importante fazer uma análise no contexto geral, né? Eu já tô vendo também aí muita gente que tem que cobrar o preparador de goleiros.
preparador de goleiros é o Danilo Minuti, que estava aqui, para quem não sabe, em 2021 também, o ano passado, que o Everson foi o goleiro que tomou menos gols no retorno do Campeonato Brasileiro, que fez grandes jogos. É o mesmo preparador de goleiros. Se o cara desaprendeu esse ano agora, o cara desaprendeu a trabalhar, eu acho que também fica difícil, né, Cirilo? Tentando buscar alternativas e desculpas. Eu acho que é o momento coletivo do time, como disse a Nath aí. Os goleiros do Galo são bem preparados. Agora, quando os caras também estão num mau momento, o time está num mau momento, vai tudo acontecendo. Eu prefiro tratar o problema defensivo do Atlético como coletivo e vou explicar mais ou menos aqui nos números. Ano passado, o Atlético em 38 rodadas tomou 32 gols. Vou te fazer uma conta rápida aqui de 0,8 por jogo. Se for considerar a era Filipão só, Filipão não teve o brasileiro inteiro, né? Mas se for considerar só a era Filipão, 25 gols sofridos em 26 jogos. É uma média parecida a essa que eu citei há pouco, é 0,88, quase 0,9 gol aí por jogo. Esse ano são 14 jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Atlético tomou 23 gols, é uma média de 1,6, ou seja, para você ganhar um jogo, você tem que fazer 2 gols. Seu ataque vai ter que sempre fazer 2 gols, porque você toma em média 1,64 gol por jogo. Cara, não é problema do Matheus, não era problema do Everson, é um problema defensivo do Atlético. É um problema muito grave defensivo, porque não dá para ser campeão, não dá para pegar Libertadores, não dá para chegar à frente nas grandes competições, tendo uma média de 1,64 gol sofrido, e você fez uma leitura perfeita há pouco. Essa média de tomar aí 23 gols em 14 jogos, o Fluminense jogou um jogo a mais. Essa média de gols sofridos é a média do lanterna do campeonato. O Fluminense, que tem 7 pontos no Campeonato Brasileiro, tomou 23 gols. Sabe? É um número muito, muito, muito acima do que pode ser considerado minimamente ideal para uma equipe que queira competir no Campeonato Brasileiro. É um problema defensivo que precisa ser corrigido urgentemente. E não adianta, Cirilo, a gente ficar falando aqui, porque o Vargas tem que ser titular, porque quando o Atlético tiver a bola, o Vargas tem mais capacidade, é o jogador mais criativo, que tem mais recursos, beleza, tudo isso é verdade. Mas o que adianta ter o Vargas, ter o Paulinho, ter o Hulk, ter o Scarpa, se a cada gol que eles fizerem lá atrás o Atlético vai tomar 2? O time precisa ser equilibrado. O Milito conseguia ter esse equilíbrio com o Atlético, como eu disse anteriormente, atacando, né? O time mantinha o equilíbrio, sufocando, pressionando o adversário e evitando que a sua linha defensiva ficasse exposta. Sem competitividade, sem marcação no meio campo, sem intensidade, sem a bola, a defesa está muito exposta. E a defesa, em muitos momentos, esteve muito mudada, que não foi o caso de hoje, que das 3 peças, 2 eram titulares. Mas eu penso, Cirilo, que, por exemplo, vamos pegar lá a melhor média que o Atlético teve defensiva, que foi na era Filipão. Naquele momento o Everson era questionado? Não, inclusive foi tido como o principal goleiro do campeonato. Ele era parte de uma engrenagem que funcionava, né? Então agora o goleiro também precisa ser questionado dentro de uma formatação coletiva. Eu acho que existem erros e erros. Há aqueles erros e que são crassos, que não há defesa. Fala, não, o goleiro falhou, gente. Acontece com todo mundo, mas isso aí não tem defesa, não é culpa do zagueiro que deixou passar. Era uma bola que tinha que ter pego. O Matheus Mendes, pelo menos nos jogos recentes, eu acho que não existiu nenhum erro crasso. Existem lances que são questionáveis. Eu acho que o terceiro gol hoje era defensável. Pode ser que o preparador de goleiros do Atlético ache que não. Mas não tem uma coisa assim tão escandalosa a ponto de responsabilizá-lo sozinho. É uma engrenagem que não está funcionando. O Atlético não consegue ficar com a bola lá na frente, não pressiona no meio campo, as laterais do campo não são fechadas com os alas e o goleiro está levando bola toda hora. E aí tem a questão também de que as bolas são, né, finalizadas da entrada da área, os caras estão numa felicidade também, né, Cirilo? Ô, Nath, mas é impressionante. O Botafogo, você destacou esse número. O Botafogo finalizou 12 vezes de fora da área contra o Atlético hoje. Se for considerar finalizações totais, 19. 12 vezes o Atlético permitiu que o adversário finalizasse de fora da área. E você acha que o Matheus Mendes vai catar as 12? Não vai. Talvez nem o Neuer cataria num jogo 12 finalizações de fora da área, ele nas 12 bolas. Então, assim, é difícil, né, Cirilo? É difícil, é complicado.
Tem mais torcedor, né? Participando pelo WhatsApp da Itatiaia, muita gente, obrigado a todos que interagiram conosco. Na medida do possível, a gente ouvindo aqui a maior parte da turma, né? Que interagiu com a gente pelo WhatsApp, que é o 996519657. Vamos lá. Boa noite, é Luciano aqui de Contagem, bairro Santa Luzia. Entramos numa vibe de derrota. E agora é substituir o técnico, não tem jeito. Muitas derrotas aí, o time mal escalado, a diretoria totalmente culpada, enfraqueceu o time, enfraqueceu o elenco. Otávio era reserva nesse time do Galo. O time não tem zaga, o time é totalmente perdido, desarticulado. Para piorar, perdemos o goleiro. Então é muitos erros. Tá envergonhando o Atlético. Obrigado, Luciano, pela sua mensagem. Tem mais? Mais torcedor? Então vamos lá, 996519657. Olá, Itatiaia, aqui fala o André de Timóteo, do Vale do Aço. Gente, o coitado desse Gabriel Milito, viu? Eu sei que ele é o menos culpado de tudo, mas eu tô quase vendo a demissão dele por conta de tanto desfalque, por conta de falta de entrosamento. Olha, e a diretoria também, né? Ah, boa, mexeu tarde demais, né? Ó, na minha opinião, ou melhor agora, ou então nem as Copas e aí rebaixamento, velho, na boa. Tá osso o Galo. Obrigado ao André e a turma de Timóteo participando com a gente. Ô Cirilo, só fazer uma pontuação aqui. Pontue. A respeito do WhatsApp até anterior, que falava da diretoria, né? Que é outra parte dessa engrenagem que tem seus erros. Claro. Né? Não vai acertar tudo sempre, mas eu acho que existem 2 erros que são graves, que tenha sido na avaliação do elenco, o quão forte e preparado esse elenco estava realmente para brigar pelos objetivos que foram traçados. E é claro que acho que do meio para frente a qualidade do Atlético ela é inquestionável, ainda mais com o acréscimo do Scarpa, mas talvez, por exemplo, as laterais tenha sido uma avaliação equivocada do quanto esses atletas conseguiriam ser úteis pensando um campeonato tão longo. E acho que há um segundo equívoco num momento em que começa a liberar muita gente sem ter as reposições de imediato. O Gemerson era super questionado pela torcida, mas era titular absoluto. Faz falta. Acho que o Gemerson como titular naquele momento e o Edenilson para composição de elenco. Para composição de elenco. Porque o Patrick, o tempo mostrou aí quem estava certo. Mas eu acho que o Pavon também tem uma questão importante. Tá. Sabe? Perdeu um pouco Pavon de pouquinho espaço. antes, né? Porque não tinha característico, o Milito não jogava com pontas, mas peraí. E a diversidade também no momento em que você precisa de alternativas, de repertório, sabe? Tinha alguém em vista para vir? Não, tudo bem liberar o Pavon, porque surgiu a nova joia do Galo, que é o Alisson. Gente, calma aí, era campeonato mineiro, né? Muita calma, era campeonato mineiro. O tempo também provou que o Alisson tem suas dificuldades. Então eu acho que há esse erro também, talvez no time. Não, vocês querem comprar o Gemerson, vocês querem comprar o Pavon, beleza, no meio do ano, que é quando meus reforços chegam. Você lembrou bem do Pavon aí, o Pavon tá lá no Grêmio, ele saiu do Atlético no começo do ano, né? No começo da temporada, ainda durante o campeonato estadual, e as opções de ataque do Atlético, fora Hulk e Paulinho, são Kardec, Isaac e Vargas, e o Vargas só tá aí porque o Vargas não quis ir embora, né? Porque o Atlético tentou que o Vargas fosse embora também. Fez o máximo. E não tá de tudo equivocado, porque o custo-benefício do Vargas é péssimo. Mas o momento é tão difícil que até o Vargas faz diferença. Se o Vargas quisesse, ele realmente teria ido embora. Sim. O último torcedor, hein? Porque já estamos aqui em cima do laço também. 996519657. Que é Genival de Montes Claros. Ô JVC, que pena, hein? Agora eu tô achando que o Atlético tá com mais um treinador pirracento, viu? Mais um na história do Atlético, viu? Como é que você deixa um Vargas, chegou da Copa agora, da Sul-Americana, deixa no banco, moço, entendeu? E o time dele tá todo desarrumado, ele tá perdidinho, e o time também dentro de campo. Nada acontece, nada dá certo. Muito feio o time do Atlético, tô preocupado, viu? Tá todo mundo preocupado. Obrigado também pela sua mensagem. 996519657. Obrigado a todos que participaram. Já salva aí o WhatsApp da Itatiaia. Aliás, esse é o WhatsApp do esporte da Itatiaia. Tem os nossos programas também. Sempre que tiver promoção é por esse WhatsApp que você participa. E quando tiver aqui a opinião do torcedor em áudio no pós-jogo, você também participa por esse telefone. 996519657. Obrigado a todos que participaram com a gente. Para fechar, analisando individualmente as escolhas do Milito, Nath, Matheus Mendes, batalha, Rabelo, expulso aos 24, hein? 7ª expulsão em 14 jogos do Atlético.
e Bruno Fux. Os 3 zagueiros e o goleiro do Atlético, como foram? A pior atuação do Igor Rabelo, porque a expulsão compromete todo o restante do time, todo o restante do jogo, né? Então ele fica sendo ponto negativo da defesa. O Matheus Mendes, para mim, sem culpa nos 2 primeiros gols, completamente méritos do Luiz Henrique e do Cuiabano. No terceiro acho que dava para chegar. E o Batalha e o Bruno Fux acho que passaram na média, assim. Falharam, em especial ali fechando a área, né? Sendo também a cobertura na ausência dos volantes, mas acho que ficaram na média. Vamos falar dos alas do Atlético aí primeiro, antes dos demais volantes. Gustavo Scarpa começou e terminou o jogo. E vão botar o Cadu aí, depois entrou Vargas. Pois é, o Scarpa jogou do seu lado, mas pouco acrescentou, pouco foi acionado também. E o Cadu, com a bola, não soube muito o que fazer, demorou em alguns lances, sofreu desarmes, muitos, e um deles acabou culminando na expulsão do Igor Rabelo. Otávio, Alan Franco de volta, os 2 jogaram aí os 90 e o Paulo Vitor foi substituído pelo Palácios. Eu acho que o Otávio talvez tenha sido o ponto alto desse meio campo, inclusive depois quando ele passa a atuar de zagueiro, né? Segurou a bronca dentro do que era necessário fazer, ele falha no terceiro gol, na proteção ali da área, mas acho que todo mundo, né, em algum momento falhou nesse encaixe de proteção da entrada da área, e o Alan Franco acho que falhou em alguns momentos também, pouco combativo esse meio campo do Atlético, assim como o Paulo Vitor também, que sem a bola não conseguiu dar a intensidade que o time precisava. Paulinho, depois Vitinho, já com 45 do segundo tempo. E o Hulk começou e terminou o jogo. O Hulk, como sempre, né, é a grande esperança do Atlético, chama a responsabilidade. Um time que tinha pouca criatividade, pouca capacidade de articular, com um jogador a menos, a bola parada poderia ser um trunfo, né? E ele quase conseguiu fazer com que realmente fosse, com a bola que bate no travessão. E o Paulinho muito discreto, em especial no primeiro tempo, o Caixa quase não falou o nome dele.